começar? Pode passar. Então, vamos iniciar. O que é a prova? Aqui na doutrina espírita é bastante comum a gente falar de provas, provas da vida, provas de encarnação. As provas da encarnação enquanto espírito, melhor? Okay. As provas de encarnação enquanto espírito é quando começa no plano astral, ele decide o que ele quer ultrapassar na vida terrena. Ele escolhe o que a consciência dele ainda não aprimorou e vem experimentar enquanto ser humano. E quando ele vem em forma de ser humano, a gente fala assim, eu estou em provação. É aquele momento de falar assim, o universo me ajuda, porque tá difícil. Eu estou em prova. É o momento que a gente tem um degrau de uma escada e não consegue passar, e tá reclamando, tá desgostoso e precisa de ajuda, precisa de auxílio. Esse é um momento de prova. E uma autora que eu gosto muito, ela vai chamar isso de crise, que é a Lúcia Helena Galvão. Ela chama o processo, o convite de evolução de crise. Porque a gente tem um problema e a gente precisa transgredir esse problema para se levar. É a crise. Então, a crise, ela tem essa carinha meio desastrosa, meio conflito, mas é o início de um convite para algo novo. Pode passar. Estava pensando sobre o termo prova, de provação, e tem o sentido também de provar. Pensando um pouco, provar, a gente não nasce já preparado para os desafios. O provar, por que não? Ele não pode vir do experimentar uma circunstância, algo novo, algo diferente, desconhecido. Provar pode vir do experimentar algo novo. Aqui eu pelo menos quando eu estava fazendo essa montagem de slide, me veio aquela coisa infantil de, olha, eu não conheço, eu preciso experimentar. Mas se for pensar, a gente tem um momento de infantil de experimentar o tempo todo. A vida inteira a gente vai ter contato com uma coisa que a gente não conhece e precisa provar. Provar o desafio de passar por isso numa próxima oportunidade. Esse sentido de prova, ele não precisa que a gente passe. É uma prova que a gente normalmente não vai passar mesmo. É uma prova para a gente conhecer e ampliar os desafios da vida. A gente não vai transgredir ele porque a gente não conhece. O bebê, quando ele tá andando, ele não sabe o que é para fazer. Ele vai cair. Então, tem certas provas na vida que são para falhar. A gente vai falhar. Mas é que é necessário para a gente conhecer. E no futuro, a gente saber melhor o que faz com aquilo. Sim? Nossa. Então, aqui, o processo de evolução do ser humano, aqui especificamente, a gente tem aquele conceito de linha reta, de é daqui para frente, que nem como se fosse o processo biológico, sabe? Nasce, cresce, fase adulta, linha reta. A gente não volta a ser criança, a gente vai em linha reta. Mas na vida espiritual, psíquica, mental, o nível sensível da existência não funciona desse jeito. É mais difícil, é mais difícil. A gente vai ir e vai voltar. Não é uma linha que a gente vai e vai até o fim da vida. Como a gente diz. Para isso, para a gente poder entender como é que funciona essa não linearidade, o ser humano, ele, por ser um indivíduo que ele tem o processo de ser racional, ele tem um problema, ele consegue ser racional, observar aquilo de uma forma analítica. Ele é racional, ele sente, porque ele vai sentir desgosto, desconforto, sentir que algo precisa mudar, por menor que seja a consciência dele diante daquilo. Ele vai precisar mudar. Ele vai sentir a necessidade de reparos na vida. Só que tem uma coisa que vai definir
o quanto essa pessoa está preparada para fazer reparos na vida dela. Ela vai ir e vai voltar para fazer reparos que ela deixou de fazer conforme a vida passou. É a vontade. A pessoa, sem a vontade, a vida vai passar, inclusive por cima dela, e ela não vai se expandir tanto quanto ela poderia. A vontade do ser humano de crescer, desenvolver, aprender, é o que vai fazer toda a diferença nesse processo. Porque aí ele só vai passar. O ser humano, ele é uma criatura que não permite a aresta solta. Ele vai voltar para preencher essas arestas. Se ele tiver a vontade, a força, a razão, a ordem para fazer esse processo. Sem vontade, as coisas vão ficar muito por si mesmas. Então ele precisa de vontade para passar além do básico. Pode passar. Essa aqui é uma teoria muito legal que a Lucilena Galvão também vai falar, que é a evolução em espiral. Espiral na vertical, não é linear, é para cima. A gente evolui para cima, não é para frente. A gente tem a sensação que é para frente porque a gente pegou aquilo de nasce, cresce, vive e morre. Mas a evolução espiritual mental é para cima. A gente vai passar pelos ciclos da vida várias vezes buscando ascender. A gente ascende a consciência. A gente não vai andando em linha reta e fica por isso mesmo. A gente procura ascender. A base, vai ter uma imagem para a gente compreender melhor. A base desse espiral é literalmente a fase simplória, simples e experimental, que nem a gente falou no slide anterior, de experimentar. É a base. Isso vai acontecendo para a gente aprimorar as experiências. Vai passar de uma coisa básica, tipo, não conheço isso, até a gente chegar na fase de sabedoria. Sabedoria e a gente conseguir direcionar isso cada vez mais para fora. Não é mais sobre tanto eu, as minhas necessidades, o me ajuda. A gente chega na base, no ápice do espiral, falando assim, e agora? Para que eu sirvo? A gente começa procurando o que as coisas fazem para me servir. Lá na parte mais alta é eu sirvo para o que dentro dessa minha existência? O que eu posso fazer para servir ao coletivo, a mim mesmo? Como eu faço? É uma coisa muito mais ativa. Aqui é a figurinha. A base, que são as emoções mais simplórias, as circunstâncias que a gente não conhece, medo, pavor, coisas do desconhecido. Ali no topo, a gente já espiou, vamos dizer assim, e a gente vai para outro patamar. A gente vai avançar para um patamar do coletivo. Do agora eu já entendi, agora eu não estou mais tanto passando sufoco, agora eu posso externar todo o meu aprendizado. Pode passar. A parte do espiral é o ciclo que a gente vai necessariamente, muitas vezes, ver e rever a mesma circunstância. Porém, a gente vai parar num ciclo uma boa parte da vida porque a gente vai bater a cabeça na parede. É normal. A gente vai ficar lidando com aquela situação da mesma forma e esperando resultados diferentes. Isso é uma etapa do ser humano. A gente vai reclamar de uma coisa, agir para resolver, não vai resolver, a gente vai tentar de novo. A mesma coisa, a mesma coisa. É uma parte que a gente precisa passar, até aprender que isso não vai dar certo. É igual tentar entrar numa casa atravessando a parede. A gente não vai pensar em abrir a porta. Primeiro a gente vai bater a cabeça na parede para tentar abrir. Depois a gente vai falar assim, olha, o que mais está disponível para eu conseguir ir para onde eu quero? O que mais está disponível? Mas a parte mais legal
dessa teoria que a Lucilena Galvão traz é que, por mais que a gente passe por circunstâncias parecidas, com a elevação, a gente traz a bagagem, traz os aprendizados e passa de uma forma muito mais serena, tranquila e buscando tirar cada vez coisas melhores daquilo com mais facilidade, com mais tranquilidade. Por mais que as provas pareçam as mesmas, aquilo tá ali pra gente tirar o melhor possível daquela situação. O ser humano não aceita lacunas. Ele aceita melhorar-se, aprimorar-se. Pode passar. Então, a prova. Então, por que a gente tem que ver de novo, né? Tipo, a gente fica na vida, tá, de novo isso aqui, eu já vi isso aqui, eu já passei por isso aqui. Tá, mas você viu mesmo tudo que estava disponível pra você naquele momento? Pra você estar vendo aquilo ali de novo? Você não tá batendo na parede em vez de abrir a porta? Amplia teu campo de visão pra buscar a melhor forma disso aqui não acontecer mais com tanta frequência. Disso aqui acontecer de uma forma diferente. Se tá acontecendo de novo, nesse primeiro ponto de vista, é porque você não viu toda a sua potencialidade enquanto ser humano. Você tem coisas pra ver ali naquele pilar que tá meio solto. Então, você vai ver de novo. Paciência, tem que ter paciência consigo mesmo. Pode passar. Essa parte aqui eu gostei bastante também. Por quê? As provas, elas podem se repetir, mesmo quando a gente já entendeu o que é pra fazer, já fez o que tinha que ser feito. E agora, por que eu tô vendo isso aqui de novo? De novo, já vi isso aqui. Agora você vai pegar o aprendizado ao longo desses ciclos todos do espiral e passar pra frente. Sabe aquelas pessoas que passam por coisas muito sensíveis, muito complicadas ao longo da vida inteira e escrevem um livro? É isso aqui. A prova, ela vai servir como inspiração para aquelas pessoas que passaram pelo que você está vendo, só que estão lá na base. Lá na base e não tem uma amplitude boa das coisas. Então, elas vão ter que aprender com a sua história, com o seu aprendizado, com a sua inspiração. Você vai usar essa situação que está se repetindo. Resolver você já sabe, então você não vai perder tanto tempo com aquilo. Mas para fazer algo mais, algo extra. Dar luz para quem ainda não entendeu como passa daquilo. Vai ser uma inspiração. Inspira aquela pessoa a ascender. Ascender e passa do individual para o coletivo. Você vai ascender, começando da sua família, dos seus amigos, meio social. A gente passa do micro para o macro. Pode passar. Então, acho que foi até rapidinho. Que eu consegui tirar desse tema que me foi permitido estudar. E as provas, elas podem assumir vários formatos, vamos dizer assim. Porém, uma coisa que ficou para mim é assim, essa autora que eu gosto muito, eu tô trazendo ela várias vezes aqui porque eu gosto muito, muito do conteúdo dela. Porque ela fala assim que Sócrates, ele era filho de uma parteira. A mãe dele trabalhava como parteira e ele falava assim: "A minha mãe é uma parteira excelente, é uma parteira maravilhosa. Só que teve uma única coisa que a minha mãe nunca conseguiu fazer. É dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida." O que isso quis dizer? Não dá para acender uma luz em quem não está disposto a ver que dá para ter luz, que nem não está disposto a receber a luz para transgredir aquilo que está enfrentando. Ele precisa desejar a luz, desejar algo a mais, desejar a sabedoria, desejar a mudança de patamar. É uma coisa que precisa do desejo da própria pessoa para avançar. Isso foi muito legal que eu consegui captar e eu queria muito trazer para vocês. E todo esse sentido de provação
tem um sentido de alavancar a nossa potência como ser humano, como espírito, como consciência que parte do individual, mas vai para o coletivo. A gente precisa desse impulso, dessa vontade, desse querer pular para o próximo nível, porque não tem quem não se beneficie com isso. A gente se beneficia e as pessoas tanto quanto e até mais, porque a gente nunca sabe o que está passando no coração das pessoas. Então, é isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se foi um pouquinho rápido, mas fiquei muito feliz. Foi muito gratificante para mim. Espero que vocês tenham gostado.